Na verdade, faça 4 movimentos. O primeiro movimento que você deve fazer é olhar para cima e saber que existe uma esperança que não está naquilo que você pode produzir. Segundo, olhe para trás. Aí contemplamos o Calvário, mas também contemplamos a árvore da vida. Olhe para frente, porque todas as vezes que comeres desse pão e beberes desse cálice, proclamai a morte do Senhor até que Ele venha. Quem participa da mesa do Senhor deseja profundamente Jesus aqui. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Olhe também ao seu redor. Somos partes, unidades. Somos membros de um corpo espiritual. A igreja visível, que tem um sem número de lugares e pessoas ao redor do mundo. Mas olhe para dentro de você também e perceba que a nova criação avança um pouco mais no seu coração. Não deixe sua mente chegar primeiro, não, por favor. Não faça cálculos que são insensatos. Não busque ver e tentar entender. Deixe seu coração queimar. Eu tenho um pão aqui gigante. Eu sei que você pega um pedacinho assim em suas mãos. Eu sei. E aí, você não tem ideia da dimensão. Mas o pão que você tem em mãos é corpo, é vida, é sinal, é símbolo, é história, é tipo, é tanta coisa. Não é só perdão pelos seus pecados. O corpo que você tem em mãos está sinalizando que você é pó e vai voltar para a terra. Mas ele sinaliza uma outra coisa também, que existe uma nova physis que vai dar lugar ao corpo corruptível. Todas as vezes que você segurar o pão em suas mãos, lembre-se, existe uma nova natureza tomando conta de você. E um dia a terra vai dar lugar, vai trazer de volta o corpo dos filhos de Deus. Todas as vezes que você segurar o pão em suas mãos, lembre-se, existe uma nova natureza nos alcançando. Quando você partir o pão, lembre-se da história, mas esse é seu presente. Porque o corpo de Jesus que foi partido, também o corpo dos seus discípulos que são partidos ao longo da trajetória. Você desiste de buscar razão para o seu sofrimento e você abraça o ministério de Jesus, porque está dando lugar a uma nova vida que se aproxima. Ao pegar o cálice, na cabeça de alguns a grande discussão teológica é se era vinho ou não. Triste isso, meu Deus. Esse líquido que está aqui, ele é representativo. Mas ele só não representa. Ele mostra uma coisa: que o sangue dos discípulos que são derramados é apenas resultado de um sangue que cobre o seu povo em aliança.
Esse sangue faz com que a morte não mais tenha a última palavra em nossas vidas. Eu convido você agora, desse momento, a participar comigo da Eucaristia. Mas nunca mais faça matemática incerta, memórias indevidas. Pede perdão pelo pecado de 3, 4 dias que você lembra, ou daquele oculto que você nunca deixou para participar. Não. Peça perdão sim, porque você ainda não é o que você sabe que será. Dobre-se diante do Senhor, mas fique em pé diante do mundo. Quem participa da mesa do Senhor se recusa a participar da mesa do diabo e do coração do mundo. À medida que você pegar o cálice e o vinho, fica em pé. Vai pegando e vai ficando em pé. Ok? Nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. 1 Coríntios 10:16. A palavra do Senhor diz, o Senhor falando aqueles que estão confusos, não entendendo muito bem, tentando organizar as coisas. Por acaso o cálice que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos é comunhão com o corpo de Cristo? Ou seja, Paulo está falando aqui o que Jesus falou para os discípulos: aquele que não comer da carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não tem vida em si mesmo. É na Eucaristia que a vida da igreja ganha a vida da nova criação. Por isso que você faz, participa, por isso nós estamos aqui. Lembramos do Calvário e gratidão, submissão toma conta dos corações. Mas lembramos de novo céus e nova terra, que ainda não vimos, mas já está aos poucos tomando conta de nossas vidas, organizando o nosso olhar para o mundo. Quem participa da mesa do Senhor vai para a escola, para o trabalho, para a sua casa, e tudo é organizado e limitado por isso. Ao sentar com os discípulos, Jesus tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu mais uma vez, partiu o pão e falou: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso todas as vezes que vocês o fizerem, em memória de mim. Memória, realidade, filtro, olhar e esperança. Participe do corpo.
modo semelhante, depois de ceiar, ele pegou o cálice, a bênção da graça, proferiu as seguintes palavras: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Participe, porque ao participar desse cálice, você tem parte ou pertence a ele. Amém? Participe do cálice. Convido você, nesse momento, ergue suas mãos um pouquinho mais. Nós não vamos cantar uma canção. Eu quero que você medite em tudo que você agora ouviu e tente perceber o seu coração. Enquanto os instrumentos tocam, deixa o seu coração orar algo ao Senhor. Faça esse exercício. Faça isso agora. Agora, proclame, fale a sua oração. Deixe sair um som dos seus lábios. Peça para que o Senhor possa gravar esse momento. Em seu coração, a sua consciência, a sua vida. Senhor, ajuda-nos a nunca mais estarmos com o pão e o vinho em mãos e apenas pensar em momento. Oh Senhor, ajuda-nos, Jesus, ajuda-nos, Senhor. Avança um pouco mais na nova criação diante de nós. Avança, Senhor. Avança um pouco mais a nova criação a nós. Pela vida que o Senhor deu ao seu povo. Pela jornada de nos encontrar ao longo da história. Pai, todos nós nos encontramos no caminho de Emaús. E que bom que o Senhor está ao nosso lado. E que os nossos corações queimam. Pai, eu peço nessa manhã, aquece os corações que estão gelados. Ah, Senhor, aquece os corações que estão gelados, Jesus. Pai, livra-nos de sermos escravos do racionalismo. Livra-nos de sermos escravos de pessoas que creem porque foram convencidas por uma lógica. Livra-nos de sermos pessoas que creem por conveniência. Livra-nos de sermos pessoas que estão aqui porque de alguma forma nós acreditamos que esse lugar é a esperança. Nos faz pessoas da nova criação. Gente que exala novos céus e nova terra. Gente que se dobra diante do Senhor para não se dobrar diante de Baal. Gente que se curva diante de Jesus para não se curvar diante de Mamon. Gente que entrega a sua vida como sacrifício. Que quando ao partir o pão, os olhos se abrem mais uma vez. Dá essa experiência cada domingo para Mosaico. Que ao partir o pão, os olhos se abram mais uma vez. Nós somos reposicionados no mundo, na história. Os nossos afetos, eles são reordenados.
o nosso olhar é capturado, a nossa história é reconduzida e a nossa esperança é direcionada para aquele que é a nossa esperança. O Senhor nos dá a experiência de conversarmos uns com os outros. Por acaso não queimava os nossos corações enquanto caminhávamos essa semana? Jesus. Obrigado pelo paradoxo que é a ceia, que ao mesmo tempo que ela é um momento de contrição, mas é um momento de alegria. Saber que o Senhor avança. Nova Jerusalém, novos céus e novas terras avançam no mundo. E o Senhor tem um povo no mundo que são os representantes desse mundo. Nos faz assim, Senhor. Livra-nos de sermos escravos do nosso ventre, dos nossos anseios e desejos e ambições. Nos faz um povo que deseja somente uma coisa: o Senhor presente em nosso meio. Peço isso confiando na Tua graça e no Teu amor e na Tua bondade que nos conduz. Amém, 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 amém. Você pode sentar. Fomos um pouquinho mais além do que eu esperava, mas vou ser bem breve aqui. Irmãos, não tem como participar da Eucaristia de uma forma fria. Não tem mesmo. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, todo o time. Nós estamos aqui juntos como família para celebrarmos 5 anos da Mosaico. E você pode estar pensando, 5 anos, né? Nossa, é bem jovem a Mosaico. Sim, ela é jovem, mas tem sido e vivido como uma anciã aqui na nossa cidade, nessa cidade. E eu falo isso com muita alegria, porque eu me emocionei essa manhã pensando nos momentos, né? Ontem, Thaís estava compartilhando alguns momentos da Mosaico, e ela compartilhou um stories, né, falando sobre o momento, um momento que eu estava aqui, mas falou obrigado por estar conosco, né? Sempre eu fiquei pensando, falei, gente, a minha história com a Mosaico é antes da Mosaico existir. Porque começa com o pastor Edu e a pastora Nick. E eu estava pensando, lembrando daquele momento de choro, aquele momento de incerteza, de insegurança, não imaginando, e nós não temos ideia ainda, mas na época não tínhamos ainda o dobro da não ideia que temos, que o Senhor ia unir vidas, histórias, momentos num só lugar. Porque aqui na Mosaico nós não temos histórias que estão tentando viver, encontrar um lugar para ter a sua história continuada. Quando o povo de Deus se une numa saúde, numa espiritual, histórias se tornam uma única história. É por isso que nós temos que ter cuidado para não tentar, de alguma forma, sermos protagonistas dentro da Igreja de Cristo. Cada história é um mundo. E cada mundo, ele é válido, honrado. Sua história vale muito para esse lugar.
Mas a sua história, ao pertencer a esse lugar, se torna parte de uma única história. Não é uma história isolada. Você pode ter entrado e parte dessa casa há 1 ano atrás, mas você pertence a 5 anos desse lugar. Porque ao se unir com esse lugar, ao fazer parte dessa família espiritual, ao ser corpo com esse lugar, a história desse lugar também é a sua história. A história como o Senhor conduziu o pastor Edu e a pastora Nick para implantar a Mosaico também é a sua história. Perceba que Deus está fazendo o quê? E o que Ele faz numa igreja local? Ele une mundos, histórias e momentos. É por isso que a igreja de Cristo, ela nos dá um olhar para ressignificar histórias. Contando a história de Deus, a história de luta, terror, alegria, se torna parte de uma única história. Porque nós somos o quê? Um só corpo. É por isso que nós temos que romper e tentar vencer ao máximo toda a tentativa de ser a história dentro da história de Deus. Com isso eu estou falando, a sua história de vida ela é importante, mas ela não é lida mais só a partir de você. Ela é lida a partir de um povo que está sendo formado e que tem como cabeça o Cristo, o pão da vida, esse pão que partimos ainda há pouco. Esse vinho que bebemos ainda há pouco. É claro que cada um tem um ritmo, mas esse ritmo vai sendo moldado pelo ritmo de um povo. Perceba que a igreja não é um conjunto de pessoas, cada um no seu ritmo, todo mundo respeitando o ritmo de cada um, seus espaços, e tentando ali administrar essas vidas para poder, de alguma forma, ter uma unidade. Não. Agora, ritmos, eles recebem direções para se tornarem um só ritmo. A igreja, esse som, que não é dissonante do mundo, mas é uma harmonia do som da nova criação. E a Mosaico tem sido assim. E vai se tornar ainda melhor, porque à medida que a nova criação avança, o Senhor vai tomando conta e direcionando. Então é uma alegria, é um privilégio mesmo. Eu me sinto honrado de estar trilhando essa jornada com vocês. Que alegria que o Senhor, e que presente que o Senhor está nos dando, porque hoje nós temos um presente dado ao Mosaico. No dia dos seus 5 anos, nós vamos ordenar um pastor. Você se alegra com isso? Se alegre com isso. Pastores são presentes de Deus na nossa jornada de peregrinação. E eu quero que você encare assim. Eu separei um texto para ler de Tito 1. Porque eu quero que a igreja participe desse momento. Por isso que pastores, eles não são, ouça isso com muito cuidado. Um pastor, ele não é pego de surpresa na sua ordenação. Me dói muito, mesmo, quando eu converso com alguém e falo, como foi a sua ordenação? Eu fui pego de surpresa. Do nada me chamou, pronto, vem, você vai ser pastor. Não, o pastor não é assim que funciona. Isso é triste, meus irmãos. O pastor ele não é pego de surpresa, porque ele, aos poucos ele está sendo moldado, trabalhado. E as características desse presente para a igreja é percebido, é observado na própria igreja. Porque é muito além dos púlpitos.
Existe uma verdadeira qualificação para a vida de um pastor segundo Deus, segundo as Escrituras. O texto que eu leio é de Tito 1, do 5 ao 9. Depois, se você quiser ler todo Tito, acho importante. Assim a palavra do Senhor. A razão de ter deixado em Creta foi para que vocês pusessem em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio, apegue-se firmemente à mensagem fiel, de maneira pela qual ele foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Perceba que existe um caminho para um pastor. Está muito além de um púlpito, está muito além de carisma. E isso é observado na igreja. Sabe, a maioria de nós carrega uma imagem pronta de quem é um pastor. E cada um tem um pastor para chamar de seu. É impressionante. Geralmente, os pastores que nós queremos são pastores que, se você já tem uma jornada de fé, são pastores que contrastam com experiências passadas de pastores que nós tivemos. E aí nós carregamos essa expectativa, carregamos essa ideia. E sem perceber, nos tornamos um peso para pastores. Eu acho que uma das maiores dificuldades que eu enfrentei no ministério foi lidar com expectativas de pessoas a respeito do meu trabalho pastoral. E expectativas que eu abracei como sendo minhas. E a minha luta foi corresponder a isso. Quando eu percebi, eu não era mais um pastor segundo o coração de Deus, ou segundo o Senhor. Eu era o pastor segundo o irmão fulano de tal. O pastor que supra a expectativa tal. Me encontrei tantas vezes assim. E não percebemos que o pastor ele é um presente porque ele representa o bom pastor. O trabalho pastoral ele é único. E hoje, comemorando 5 anos da Mosaico, nós estamos recebendo um presente, ordenando mais um pastor. Já tínhamos um presente, os pastores dessa casa. Mas perceba também, pastores são presentes para a igreja, mas a igreja também são presentes para pastores. E ela é presente para um pastor em que sentido? Quando ela não projeta os seus ideais na vida de um pastor. Onde ela olha para um pastor e vê um homem ou uma mulher com suas falhas, mas que lá no fundo carregam características que representam o bom pastor. O pastor é muito além de um bom orador. Para alguns, o pastor é um bom gestor de pessoas. Um arquiteto social, gestor de habilidades. Para alguns, uma figura pública carismática, capaz de liderar, de emocionar pessoas, capaz de motivar e manter tudo funcionando. Porque se não está funcionando, nós não temos um bom pastor. Mas essa imagem, ainda que comum, muitas vezes passa por uma triste
não passa de uma triste caricatura. E assim nós estamos fazendo. Nós nos relacionamos com caricaturas que criamos. Por isso que se decepcionam tanto com pastores. E por isso que nós temos dificuldade de identificar um bom pastor. Às vezes eu observo, aconselhando alguns irmãos, eu penso, mas como pode fulano de tal se submeter a tal coisa? Me perdoe alguns irmãos aqui, eu respeito a sua história. Mas muitas vezes, aqueles que reclamam de terem sido abusados religiosamente, estavam abusando o religioso também. De que forma? Nossa, eu fui manipulado, mas ele supria seus afetos. E por isso você se submetia. Uma mão lava a outra, meu querido, minha querida. Muitas vezes, pastores abusadores encontraram um lugar, a carência. E alguém que tem sua carência suprida, seu desejo de reconhecimento, seu desejo de ser suprido de alguma forma em alguma área, pronto, uniu os dois mundos. Às vezes nós pensamos que o dano foi maior em nós, mas na verdade nós estávamos ali, conscientes ou não. Porque nós não tínhamos categorias para identificar. O que importa era que você estava sendo suprido. Perceba aqui. Nós temos uma versão superficial, empobrecida e perigosa do ministério pastoral. Perceba isso. E eu falo isso porque eu converso. A minha vida foi e continua sendo pregar, pastorear pessoas, ensinar em seminários. E eu estou lidando com essa realidade constante. A visão empobrecida do ministério pastoral que as pessoas têm. Mas quando mergulhamos nas Escrituras e no testemunho histórico da igreja, descobrimos algo profundamente diferente. O ministério pastoral não é centrado em performance. Ele não é centrado em suprir emocionalmente pessoas, mas ele tem um caráter. Não é habilidade visível, mas um chamado divino. Não é uma projeção pública, mas uma vida entregue que a partir daí ele se faz e faz uma teologia pública. Existem algumas qualificações que eu quero destacar aqui, para que a Mosaico amadureça nisso. Porque o que nós temos de pastores com títulos, mas desqualificados, você não tem ideia. A minha vida dentro do ministério ao qual eu pastoreio como pastor sênior em Manaus, foi ter que lidar com pastores que chegam com seus títulos ordenados, mas que não são pastores. E eles se recusam a ser ovelhas. Por quê? Porque eles amaram aquele dia que se tornaram pastores. E isso é maior do que ser filho de Deus. Eles não querem mais outra coisa. É isso. E se isso não acontecer, e se não for assim, pronto, eu não sirvo mais para nada. Eu já ouvi pessoas falando o seguinte, isso me dói. Eu fui chamado para ser pastor. E se eu não for pastor, eu não sirvo mais para nada. Cuidado com isso. Pastor é uma dádiva, é vocação, é presente, mas não é identidade. E a igreja precisa entender isso. São 5 anos da Mosaico. E eu posso testificar aqui, vocês têm bons pastores. O Edu e a Nick são pastores excelentes. Jovens, que são ensináveis, crescido na palavra, como família, em caráter. Quantas vezes eu não testemunhei seus pastores chorando por causa de vocês. E por vocês. E também se alegrando por isso. Porque fulano ainda não amadureceu. Fulano que tem 15 anos de crente, mas parece que tem 1 mês. É loucura isso, gente. É loucura.
É por isso que nós temos que ter esperança mesmo na nova criação. Porque se depender do resultado, ninguém sustenta a igreja pelo resultado. Mas a vida que vai surgindo. Então, nós precisamos amadurecer o nosso olhar. E eu acho que nós estamos num tempo onde nós devemos testar se pastores são salvos. Não, peraí. Aí já é exagero. Não, não é exagero não. A história da igreja nos mostra isso. Existem pastores que foram salvos no processo da prática pastoral. E eu acho que nós estamos chegando nesse tempo. Voltando a esse tempo. Pastores que amaram o seu momento de ordenação, que é lindo, tem que ser celebrado, é um presente. Mas que olharam para a habilidade, desenvolveram uma característica que agrada, que é boa, pessoas que são ótimas de se ouvir, mas gente que não dá para confiar. E aí, a igreja precisa entender que seus pastores não só são exemplos daquilo que fazem, mas a vida deles tem que exalar salvação, nova criação. Então, ele tem que ser testado. Pastores têm que ser salvos. Então, por isso que quando alguém se apresentar como um pastor, respeite. Mas cuidado, no mundo que nós estamos, um pastor precisa ser checado se de fato ele foi salvo e está salvo. Agora, uma outra característica interessante, um pastor ele tem que entender que ser pastor não é um plano B. Não é um plano B. Já conversei com os pastores que falam assim, nossa, eu sou pastor, estava querendo muito não. Mas estou aqui, mas agora não sei mais o que fazer. Então, Deus tem que dar o jeito dele, né? É triste isso, né? O Kleber vai ser ordenado hoje. Isso não é plano B não, meu irmão. Não é. Porque desde o primeiro momento da nossa conversa, a primeira coisa, você lembrou isso esses dias, né? A primeira coisa que eu perguntei para você. Você é vocacionado? Kleber ficou olhando, não sabia o que responder. Elisa que falou que ela lembra que ele respondeu bem, né? E eu acho que respondeu, porque ele está aqui hoje. Né? Mas graças a Deus, que o Senhor preparou e organizou e trabalhou na vida desse irmão. Uma terceira qualificação e importante observação. Que um pastor ama a palavra e a pregação da palavra mais do que o púlpito. Muito mais que o púlpito. Se ele amar a palavra e a pregação da palavra, seu amor por pessoas, vai ser um resultado do seu amor pelo Senhor. Eu percebo que pastores, eles almejam uma coisa, o púlpito. Só que aí já temos um problema. Isso aqui, meu irmão e minha irmã, é um privilégio, é um presente. Mas não é isso que me faz um pastor, não. Não mesmo. É sentando, é conversando, é trilhando as histórias, é fazendo, é vivendo a vida com cada um. Isso nos faz um pastor. É claro que o pastor precisa manejar bem a palavra da verdade. Mas eu, às vezes, fico muito incomodado porque pastores chegam e falam assim, ó, eu quero congregar aqui. Eu falo, olha, nós temos um programa de novos membros, onde você vai aprender. Ele, não, já sei. Eu fico, irmão, você tem um programa de novos membros aqui. Não, você não sabe, eu já tenho 15 anos de ministério pastoral. Eu digo, irmão, nós temos um programa de novos membros.
Nós temos uma cultura como família. Seria legal você aprender? Aí a pessoa fica, aí daqui a pouco ela fala assim, ó. Aí começa as conversas, aí... E quem é corajoso chega e fala, olha, o meu desejo é compartilhar a palavra com a igreja. O púlpito está ali no lugar onde deveria estar. E o PR não deveria estar na frente do nome dessa pessoa. E a última qualificação para a gente avançar, que o chamado pastoral e o chamado pessoal de alguém precisa ser confirmado por alguns aspectos. Primeiro, pelo chamado interno. O Kleber não está aqui sendo pego de surpresa. Nós fizemos uma trama aqui. Vamos de mansinho, num culto, surpreender o Kleber. Do nada. Kleber, venha. O que é? Você vai ser ungido, pastor. Você será pai de multidões. Você vai ganhar as nações. Não, irmãos, não. O Kleber está aqui e ele sabe o que ele passou e tem passado e a expectativa que está no seu coração. Existe lá dentro um desejo que muitas vezes é contrastado pela... Se de fato é isso mesmo. E tem um outro ponto, a confirmação da igreja. Nenhum pastor se torna pastor por ser um bom gestor. Além do chamado interno, é no meio da igreja, na lida com os irmãos, na conversa com os irmãos, no ensino da palavra, que a igreja já o reconhece. Porque antes do Kleber ser ordenado, a igreja já o reconhece. Perceba isso. A igreja já identificou ele nisso. Conversei com muitos irmãos aqui. Não investigando a vida do Kleber, mas investigando. E os irmãos falavam do Kleber, nossa, o Kleber é uma bênção. É muito bom. Falando da família dele. Agora, tem uma terceira coisa aí, que é um indicador muito importante, a submissão do Kleber. Porque o Kleber, ao chegar nessa casa, ele se submete a um pastoreio. O pastor Edu divide o púlpito com ele. E em nenhum momento, e eu acho que todos aqui podem testificar isso, o Kleber tentou ser o Edu. E o pastor Edu tem que ter segurança no coração dele. Primeiro, pela sua identidade, que não está numa competição de tentar ser, mas por ver Deus chamando co-pastores para representar o bom pastor. Isso é lindo. E a quarta identificação é o ministério que vai aflorando e que vai ganhando contornos, cores, à medida que o tempo passa. Ou seja, a vida e a família do pastor. Nós tivemos uma conversa esses dias. Eu me emocionei em ouvir a história dessa família. História que, por vezes, tem assim, coisas engraçadas, né? Kleber, um amante do evangelismo, das vigílias, né? Muitas histórias boas. Mas alguém que lá no fundo tem aprendido a cuidar da boa vocação no cuidado da sua casa. Ver uma família saudável é um indicador. Eu acho que é um indicador do máximo, inclusive. E que precioso isso, meus irmãos. Que precioso isso. E eu finalizo. As verdadeiras qualificações para o ministério pastoral vão muito além das aparências. Elas são profundas, exigentes, centradas na palavra, no caráter, na salvação genuína, em um chamado divino confirmado e não apenas em habilidades e performance.
Trata-se de uma vocação e não de uma profissão. Você não está aqui recebendo um cargo. Você não é profissional. Você não está aqui para agradar nenhum desses irmãos. Você está aqui para honrar Jesus Cristo. Você vai ser um bom pastor e será um bom pastor para essa casa. Se você continuar olhando para Jesus, se dobrando diante dele, honrando o seu nome, honrando a palavra, lembrando, meu irmão, das orações que foram feitas na sua vida. Porque até hoje, existem orações que ainda pairam sobre a vida do Kleber, que não cessaram. Orações que ele fez lá atrás, oração que a sua esposa fez. E ela, na verdade, Elisa, na verdade, ela reconhece o ministério pastoral antes mesmo do Kleber, porque uma vez eu conversei com ela. Eu identifico isso nele, eu sei que ele é isso. Digo, que bom. Que bom. Que Deus mantenha o seu coração assim, minha irmã. Porque você não está em competição com a igreja. Porque você é igreja também. Ao entender a seriedade dessas qualificações, e como isso pode mudar a forma como oramos, apoiamos os pastores, nós queremos agora avançar para a ordenação pastoral. Então, por isso eu quero convidar o Kleber a vir aqui subir. E também o pastor Edu. Você pode me ajudar a tirar aqui o púlpito, por favor? Meu irmão, que dia precioso, incrível. Se emocione mesmo. Porque no dia que você entregou a sua vida ao Senhor, Deus visualizava esse dia. Deus sabia exatamente o dia e a hora que isso ia acontecer. Os teus momentos de angústia, os teus momentos de incerteza, eu estava com você ali. Chorava com você, mas ao final Deus sorria, porque Ele via isso aqui acontecendo. Deus direcionou você para essa casa. Deus deu a virtude, a paciência, a habilidade ao pastor Edu. Você não tinha ideia como o Edu falava sobre você. Muito bem. Mas você tem um pastor que acredita muito em você. Tem pastores que acreditam em você no seu ministério. Lembro uma vez, numa conversa com o Edu, ele falou assim: o Kleber é precioso. Se ele acreditar no que Deus está fazendo aqui, eu tenho certeza que Deus vai confirmar o ministério pastoral dele. Lembra disso, Edu? Eu falei, então vamos orar. Porque eu não quero convencer o Kleber, nem você vai convencer o Kleber. Mas o próprio Senhor. Eu sei que naquele primeiro dia que nós conversamos, eu deixei você constrangido. É porque mesmo você não percebendo, nas tuas palavras, eu identifiquei um pastor, meu irmão. E hoje essa igreja confirma com você isso. Ame a palavra de Deus. Honre a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Olhe para Jesus. Honre Jesus. Ame o povo de Deus.
Hoje a sua ordenação é um dia para ser celebrado. Permaneça fiel à palavra, fiel ao Senhor, submissa ao seu pastor, submissa aos seus bispos. E entenda que aquele que começou a boa obra, ele continua. Não está finalizando a obra aqui, não. Na verdade, hoje começa uma nova etapa da obra que Deus tem na tua vida. Você tem ainda uma trajetória pela frente. Mas sabe o que me alegra? É porque eu vejo sinais da nova criação na sua vida. Então, Kleber, é uma alegria. Tá? Pedi para o pastor Edu colocar a paleta clerical nele. Deixa eu explicar isso para vocês. Dentro da história, rapidamente, do protestantismo, pastores passaram a usar como um símbolo que eles são servos de Cristo, escravos de Jesus e do seu povo, que eles são servos e representantes do reino de Deus. Isso aqui é um distintivo, não de uma autoridade qualquer ou de uma autoridade imposta. Porque é símbolo em um mundo secular que existe gente que acredita em Deus ainda. Que Deus tem seus servos e sacerdotes no mundo. Eu quero... Você pode usar isso depois, mas eu tenho uma outra cruz para você aqui. Um pouquinho maior. Mas eu quero te dar esse presente. Lembre-se de uma coisa. Ao olhar para a cruz, esse é seu caminho. Você está confirmando diante da igreja aqui que você está assumindo o compromisso, carregar sua cruz e seguir Jesus. E que você não está assumindo um cargo em uma empresa. Você está assumindo uma vocação diante do Senhor. E representar a Jesus Cristo. Num mundo onde símbolos dominam a vida, você está avisando ao mundo que existe algo que é a sua missão. Amém? Pode ajoelhar aí, Kleber. Vamos ficar em pé todos. Nós vamos agora ungir o Kleber com óleo e confirmar e ordenar ele oficialmente como pastor na Mosaico. Primeiro pastor ordenado pela Mosaico. Bem, que ele sirva como inspiração e exemplo para os próximos pastores dessa casa. Amém? Você recebe o seu novo pastor? Amém? Então estenda suas mãos para cá, por favor. Se emocione com ele. Somos gratos, Senhor, nessa manhã, porque é o Senhor acrescentando ao rebanho que é do Senhor mais um co-pastor, o Senhor acrescentando mais um líder em meio à sua santa igreja. Senhor, nós agradecemos como igreja por toda a história de nossa comunidade até aqui. Te agradecemos porque ao olhar para a nossa história vemos que somente é o Senhor e sobre o Senhor. Nesse momento nós ungimos o Kleber como pastor dessa casa, acreditando na vocação e no chamado dele, acreditando em todos os dons que o Senhor já repousou sobre ele e dons que ainda virão. Obrigado porque podemos olhar para ele, para a casa dele e encontrar nele, Senhor, sim, reflexos de quem Tu és.
Por isso, nessa manhã, nós celebramos com o Senhor o nascimento de um título pastoral, mas de um pastor que já nasceu. Nós hoje relembramos palavras que foram proferidas a essa família e ao Kleber. E agradecemos porque essas palavras se tornam hoje verdade e realidade em nosso meio. Senhor, que o Kleber possa ser realmente um homem com caráter nunca talvez antes tão provado. Faça ele, Senhor, como um homem segundo a sua vontade, segundo os seus desígnios. Que ele possa pregar o evangelho e que ele nunca olhe para a igreja como algo dele, senão algo do Senhor. Que ele possa, junto com essa comunidade, sim, Senhor, estabelecer a sua vontade nessa cidade. Pai, derrama sobre ele todo o dom necessário. Derrama sobre ele, Deus, toda a autoridade necessária nessa manhã. E que ele possa exercer de forma leve, feliz, alegre. Afinal, sabemos que é o Senhor hoje homologando essa ordenação. É o Senhor hoje trazendo ele a esse lugar. Assim como igreja o recebemos, assim como irmãos hoje celebramos. E em teu nome honramos mais uma vez. Obrigado, Jesus. Assim oramos. Amém, amém e amém. Como ministros do Evangelho, Kleber, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a Trindade Santa, ordenamos você a santa vocação ao episcopado, para ser um pastor que exala o bom perfume de Cristo, que seja manso e humilde no seu agir, no seu falar, na sua lida. Eu oro que o Espírito te conceda sabedoria, que ao ter contato com a palavra, você seja consumido pelo fervor, pelo coração de Jesus. Kleber, o Senhor te chamou, o Senhor te capacita. Faça desse chamado um presente, não sua identidade. Nunca esqueça sua identidade de filho de Deus. Sua identidade, ela é vertical, não horizontal, meu irmão. Olhe para Jesus, sempre que você se sentir incapaz. Isso vai acontecer em alguns momentos. Sempre que você se sentir inferior, sempre que você sentir que não vai conseguir, olhe para cima e saiba que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para finalizar essa obra. O Senhor te chamou a episcopado e o Espírito confirma isso hoje. Então, como ministro do Evangelho, nós ordenamos você, Kleber, ao Ministério Pastoral nessa manhã, como presente de aniversário para essa casa. E essa casa como presente para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém. 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 Você pode aplaudir, sim. Amém. Elisa, vem aqui, por favor. Pode vir. Permaneça em pé, sentida não. Vem aqui. Que lindo. Você é a linda família do Kleber. Está aqui, que é seu apoio. Essa pequena, ela vai crescer amando Jesus. Você sabe por quê? Ela vai olhar para o seu pai. Ela vai ser um contraste de muitas histórias de filhos e filhas de pastores. Porque ela vê seu pai na igreja, ela vê em casa.
Sua mãe vai testemunhar muito sobre seu pai para ela. E sabe o que é lindo? É ver o quanto que vocês amam e admiram o Kleber. Isso é precioso demais. Você é muito importante nessa jornada, Elisa. Saiba disso. Se o Kleber está sendo ordenado hoje, é porque você tem um papel essencial, teve e tem um papel essencial nisso. Creia nisso. Amém? Pastor Edu. Amém. Eu escrevi um singelo texto para vocês e eu não conseguiria falar, e eu peço perdão à comunidade caso não saia em algum momento. Mas vamos lá. Quando lemos as Escrituras, aprendemos que o pastoreio não começa com um lugar a ser alcançado, mas como algo a ser recebido. Não é sobre conquistar títulos, mas sobre permitir que o Senhor gere, forme e lapide silenciosamente aquilo que Ele mesmo confiou a nós. Kleber, hoje você é o primeiro de muitos que ainda virão a ser ordenados nessa comunidade. E há algo profundamente belo nisso. O título não veio depois do encargo, a unção precedeu o reconhecimento. Somos gratos a Deus por sua história, por suas renúncias, por sua dedicação fiel ao Evangelho e por sempre desejar oferecer o melhor ao povo que não nos pertence, ao rebanho do Senhor, do qual somos apenas copastores. Lembro de todo o processo de sua vinda para a comunidade, sua, Elisa e Lolo. Lolo ainda não estava em nosso meio, estava no forninho. E antes mesmo de você fazer parte da comunidade cristã Mosaico, você já ajudava a escrever a confissão de fé dela. De algum modo, você sempre esteve ligado a este lugar. O Senhor uniu você à minha história e à história desse povo. Parece que foi ontem que estava eu apresentando a Lorena um momento tão singelo e honroso. Nós temos uma aliança que vai muito além do serviço. Temos uma aliança de coração. Ao longo do caminho, percebi que você completa muitas coisas que me faltam como pastor. E creio que o Senhor também tenha nos dado uma comunhão onde somos edificados mutuamente. Tudo que temos construído juntos, as séries de mensagens, os textos, a igreja, o labor teológico, não são fruto do esforço humano, mas sinais do Senhor que deseja gerar no nosso meio a sua vontade. Obrigado pela dedicação, obrigado pela renúncia, obrigado pelas lágrimas e obrigado pela alegria. Sou grato a Deus pela sua vida. E como você já disse isso em particular, eu repito agora diante da igreja. Você tem o meu coração. Que Deus te abençoe, pastor Kleber. Amém? Como singelo presente da comunidade, acho que é Elisa, nós entregamos uma placa memorial da sua ordenação e junto dela uma cruz da mesma madeira que foi constituída a cruz que está na comunidade hoje. Uma cruz de canela de 100 anos. Deus te abençoe, meu amigo. Em nome de Jesus. Kleber, também, como bispo da Comunhão Basileia, nós queremos aqui te apresentar o teu certificado de ordenação. Olha que coisa bonita, gente. Que está na parede dele agora, né, do escritório dele. Então, que tendo dado evidências de um chamado divino para o ministério, com qualificações, testemunhas e com bons dons dados pelo Espírito para o exercício da vocação designada, assim por meio deste, nós, Comunhão Basileia, reconhecemos você como um ministro ordenado para o serviço do ministério no seu cuidado com o povo de Deus, sendo assim autorizado a realizar todas as funções essenciais como um bom servo e presbítero local. Esse reconhecimento é concebido em espírito de oração, clamando as bênçãos e a capacitação de Deus. E é válido desde que continue com seu testemunho, ilibado para com a igreja de Cristo, sociedade como um todo, permanecendo assim em comunhão com o corpo místico de Jesus, professando seus fundamentos doutrinários, que
você viva uma fé piedosa, padrão bíblico de ensino, e que seja mantido isso, confirmado pelo corpo de ministros locais, juntamente com os seus bispos. Deus te abençoe. Eu quero... pode aplaudir. Quero aproveitar esse momento. Nick, vem aqui, por favor. Semana passada, ou foi essa semana? Semana passada, né? Foi essa semana ou semana passada? Semana passada. O pastor Edu e a pastora Nick fizeram 9 anos de ordenados. Olha isso, gente. Tão jovens, né? Mas ordenados. E oficialmente agora eles recebem o certificado de ordenação da Comunhão Basileia. Olha que legal. Então eu estou aqui para apresentar o certificado de Eduardo Nunes Dalzotti e Nicole Cristine Morgado Casas Dalzotti. Gente, Deus, 9 anos. Que alegria, privilégio. Amém. Vamos orar por eles, agradecendo ao Senhor. Estenda as mãos. Leve me ajuda em oração. Na verdade, eu vou pedir que você ore, agradecendo a Deus pelo ministério deles. Tá? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por a vida, pela vida do pastor Eduardo, da pastora Nick, Senhor, que realmente, como foi dito, eles são presentes para este lugar, Senhor. Obrigado, Senhor, por toda a dedicação que eles têm, todo o amor que eles têm pelo teu rebanho, Senhor. Senhor, que eles possam crescer, Senhor, em graça, Senhor, crescer em convicção, Senhor, em relação aquilo que o Senhor depositou sobre a vida deles, aquilo que o Senhor confiou, Senhor, sobre a vida deles, Senhor. Pai, que eles sejam fortalecidos, Senhor, mediante a todo sentimento e sensação de cansaço, Senhor, que eles possam ser fortalecidos e renovados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Jesus, venha trazer, Senhor, um renovo, venha trazer graça, venha trazer unção ainda maior sobre a vida deles, Senhor, nesses dias, Pai. Nós oramos pela casa dos Teus filhos, dos Teus servos, Senhor, que seja repleta de bênçãos, de paz e de prosperidade do Senhor. Senhor, que esta casa cada dia mais reconheça, Senhor, que eles têm um chamado pastoral e que todos possam, Senhor, de alguma forma caminhar, Senhor, direcionados por essa palavra, Senhor. Assim nós oramos e desde já nós te agradecemos pela vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E amém. Vamos adorar o Senhor, amém? Pegue suas mãos, vamos cantar uma canção e vamos tirar todos juntos? Ok, calma um minutinho, vamos tirar uma foto então. Vamos adorar o Senhor, vamos celebrar. Feliz 5 anos, Mosaico. Amém. Deus abençoe. É apenas o início de uma bela história que o Senhor está escrevendo nesse lugar. Pega suas mãos, agradeça a Deus por essa casa, pelos seus pastores, pela vida de Deus nesse lugar. Adore a Jesus. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus.
te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar. Dos reis foi que eu nasci, ó Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado por esse momento tão singular em nosso meio. Que o Senhor seja honrado e que o Senhor possa ver nessa comunidade os seus desígnios, os seus desejos se tornando realidade. Pai, nos permita ser a igreja que o Senhor deseja. A cultura, os afetos, os amores, a forma como nos comunicamos, que tudo seja para a sua honra e glória. Obrigado, Jesus, por mais um passo que damos até que o Senhor venha. Amém? Queridos, então vamos encerrar o culto nesse momento e nós teremos, como todos sabem, o nosso almoço comunitário. Então você é convidado a partir do almoço, você é realmente convidado a, de alguma forma, contribuir com a comunidade de fé. Então se você pode, permaneça aqui, tá bom? Nós vamos cantar parabéns, pastora Nick. Isso? Pode ser? Amém? Pode ser, louvor? Pode ser. Pode ser? Então nós vamos cantar parabéns, né? Lá atrás tem o nosso bolo, tá bom? Caso você não possa ficar, por favor, passe ali atrás, tire uma foto, observe tudo que nós temos como história. Lá atrás tem as fotos da nossa história e é maravilhoso ver o que o Senhor fez. Nós vamos orar e nós vamos cantar parabéns. Então, que você fique à vontade, que você possa estar em nosso meio. Afinal, a festa ainda continua. Amém? Vou chamar então o nosso pastor Kleber a orar, encerrando esse culto, abençoando o almoço e dando, né, as bênçãos finais. Em nome de Jesus. Gente, só vou quebrar aqui. Lídia, pode pegar o presente. A gente queria chamar a Nick aqui de novo, o Pedro. Tem umas outra sacola. Pacotinho amarelo. Pacotinho amarelo. A gente queria entregar como comunidade de fé um presente para eles, para o Pedro também. E, enfim, estou com vocês há 10 anos, mas são 5 anos de mosaico, muita coisa, muita história. E nós somos muito gratos ao Senhor pela vida de vocês. É só uma forma pequena de agradecer o quanto nós somos gratos, o quanto nós agradecemos ao Senhor pela vida de vocês, por essa família linda. E, enfim, o valor está no envelope, tá? Mas é um presente de toda a comunidade para vocês. Bom. Glória a Deus. Amamos vocês. Gente, eu vou encurtar a parte dos agradecimentos, tá bom? Vou cumprimentar cada um aí se der tempo. Mas, gente, muito obrigado. Eu me sinto constrangido com tudo que foi falado, tudo que foi ministrado. Louvado seja Deus. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por este momento tão singular, tão maravilhoso, Senhor, pela tua doce presença nesse lugar.
por todas as palavras que foram ministradas aqui, Senhor, que de alguma forma atingiram os nossos corações, e nós saímos daqui nessa manhã, Senhor, cheios da Tua presença, saímos daqui cheios de alegria, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor fez e irá fazer nas nossas vidas. Obrigado por essa comunidade, Senhor. Obrigado por essa família espiritual que o Senhor tem nos concedido. Pai, nós também oramos agora pelo nosso almoço, que possamos ter um tempo agradável de comunhão, de confraternização, Senhor. Nós te damos graças pelo alimento que está na mesa. Abençoe cada um que aqui está, cada um que aqui veio, aqueles que também não vão poder participar do almoço. Assim nós te honramos e te adoramos, Senhor Jesus, nessa manhã. Em teu nome nós oramos. Amém, amém e amém. Estenda sua mão para cá. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, e todo o povo de Deus diz: vão em paz, que Deus abençoe a todos. Aplauda Jesus.